Graça e paz, aqui é o pastor João Márcio, um dos pastores da Life Point Church aqui em Deerfield Beach, Flórida. Gostaria de deixar uma palavra para você de fé, esperança e paz. Gostaria de deixar uma mensagem para você, para que você possa pegar essa mensagem e pôr em prática. A mensagem é a seguinte: Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas queremos para ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, na realidade, Jesus nos fez uma promessa, que no mundo nós vamos ter problema. Então, se nós já sabemos que vamos ter problema, a questão é o que nós vamos fazer no meio dos problemas. E é exatamente aí que entra a palavra. O que nós precisamos fazer no meio do caos? O que nós precisamos fazer no meio dos problemas? E nós vamos usar o exemplo do próprio Jesus. Os discípulos estavam com Jesus dentro de um barco. E no meio do barco teve uma grande tempestade, ao ponto de o barco quase afundar. E os discípulos ficaram morrendo de medo, porque pensaram que iam morrer. E onde Jesus estava no meio disso? Jesus estava dormindo. Então eles, desesperados, apavorados, pensando que iriam morrer, com medo no seu coração, acordaram Jesus. E Jesus acordou, disse para eles: homens de pequena fé. Repreendeu o vento, repreendeu a tempestade e tudo ficou normal. Exatamente esse é o ensinamento que Jesus nos dá. No meio da tempestade nós precisamos descansar. Nós precisamos confiar em Deus. Porque Jesus, ele nos prometeu algo muito importante, que ele estaria conosco todos os dias. Não importa o que você está passando, não importa a sua dificuldade, Ele está contigo. A promessa é dele. Agora, se no meio do problema você deixar o medo tomar conta de você, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas nos deu um espírito de amor, fé e domínio próprio. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, em 2 Timóteo. Ele diz o seguinte, 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uau! Deus já te deu um espírito de equilíbrio. Deus já te deu um espírito de poder. Você não precisa ter medo. O medo é um espírito e nós precisamos repreender esse medo. Eu sei que muitas pessoas hoje estão com medo. Mas qual é a prática dessa palavra? Confiar em Deus, porque Ele já te deu um espírito de poder, de amor. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deixe que o amor de Deus entre no seu coração. Deixe que Ele, que já colocou dentro de você a fé que remove montanhas. A fé é a certeza daquilo que não vimos. Lembram-se de Pedro? Pedro estava no barco, mais uma vez, os discípulos no barco, só que dessa vez Jesus não estava com eles no barco. E novamente veio uma grande tempestade. E o que aconteceu? Veio um homem andando sobre as águas, eles pensaram que era um fantasma, estavam com medo, novamente o medo, pensando que iam morrer. E Pedro olhou um homem andando, um vulto, sobre as águas, e ele pensou, então, é um fantasma. Todos gritaram, é um fantasma. E Pedro disse para Jesus: Senhor, se és você, se és tu, Senhor, peça que eu vá até você e eu irei. Jesus disse: venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro, enquanto ele estava focando em Jesus, ele começou a andar sobre as águas. Aonde estava o medo nessa hora? Eu te pergunto. O medo não estava ali, porque o coração de Pedro estava cheio de fé. Ele estava focando com seu foco em Jesus. Tudo é uma questão de foco. Eu tenho aqui uma tampinha. Se eu colocar essa tampinha para longe de mim, eu consigo ver vocês aí, consigo ver a câmera ali. Agora, se eu focar somente na tampinha, a tampinha aqui significa os meus problemas, a minha dificuldade. Se eu focar apenas nela, eu não consigo enxergar mais nada, apenas a tampinha, apenas o problema. Então, no meio dos problemas, o que nós temos que fazer? Não focar no problema. Focar em Deus, que é muito maior do que seus problemas. Gente, Deus criou os céus e a terra e tudo que nele é. Você acha que o seu problema é muito grande para Deus? É óbvio que não. Basta uma palavra dele para o seu problema sair. O que você precisa fazer
desfocar do problema, não focar no problema, fazer como Pedro fez, focou em Jesus, continuou andando e ele então chegou até Jesus. Mas diz a palavra de Deus que no meio da tempestade ele começou a olhar para o vento. E quando ele olhou para o vento, ele começou a afundar. E aí ele teve medo, diz a palavra, ele teve medo. O medo voltou, porque quando não existe fé, o medo entra. E onde existe fé, o medo sai. Nós precisamos então focar em Jesus para que o medo desapareça e o seu problema seja vencido. Se você gostou dessa palavra, dê um like, compartilhe com alguma pessoa para que ela possa ser abençoada também por essa palavra. Deus te abençoe. Shalom.